Bem, tá na hora da fofoca! Rapaz, bora começar com uma fofoca cabeluda aí, envolvendo a cantora Luísa Sonza. Vai. Aqui não pode no YouTube por causa das músicas, né? A gente canta aqui na capela. Ela se pega até na capela, né? Gente! Olha, a justiça negou recurso de Luísa Sonza em processo que ela moveu contra a ex-agência. Juliana Ferraz conta pra gente, olha só. O imbróglio entre Luísa Sonza e a empresa Chantilly Produções Artísticas Limitada parece estar mesmo longe do fim. Isso porque, após a agência apresentar um recurso de embargo de declaração por estar inconformada com o resultado do processo, Luísa Sonza não hesitou em trilhar o mesmo caminho. No entanto, o resultado não foi nada favorável para a cantora. Isso porque o recurso foi recusado, ou seja, indeferido. Para o juízo, teria ficado claro que esse era um pedido de revisão do conteúdo da sentença, quando os embargos de declaração não servem para essa finalidade. No recurso, a cantora afirmou que a sentença, julgada pelo magistrado Leonardo Fernando de Souza Almeida como parcialmente procedente, era contraditória no que diz respeito à rescisão do contrato por justa causa. Outro ponto levantado por Sonza foram os depoimentos prestados pelas testemunhas. Segundo Luísa, uma delas teria ficado confusa quando lhe questionaram a capacidade da Chantilly em dar a projeção prometida à cantora através do contrato. Uma outra testemunha, que opera como empresário do ramo fonográfico, disse que havia alternativas além dos shows presenciais para levantamento de lucro durante a pandemia, ou seja, usar a Covid-19 como uma desculpa para o descumprimento contratual não seria uma saída cabível. A testemunha chegou a dizer que naquele momento de adversidades surgiram as lives, que renderam muito dinheiro para certos artistas. Ele afirmou que na época Luísa já era bem famosa e conhecida. A inércia da empresa durante a pandemia também foi ponto abordado por outra testemunha. A briga na justiça começou após a cantora reincidir um contrato de prestação de serviços de agenciamento profissional de show com o estabelecimento. Para o juízo, ficou entendido que Luísa Sonza poderia fazer a rescisão quando tivesse vontade, desde que o faturamento bruto arrecadado fosse abaixo de R$720 mil nos primeiros 12 meses, o que de fato ocorreu. No entanto, seria um fato também que a pandemia da Covid-19 impediu que tanto a autora da ação quanto a ré conseguissem atingir o desempenho que seria esperado em condições normais. Nesse sentido, a pandemia teria prejudicado gravemente o setor cultural, levando à rescisão unilateral do contrato com incidência de multa penal contratada. Além disso, nos autos fica comprovado que a Chantilly Produções Artísticas Limitada poderia sim, se não fosse a pandemia, atingir o valor contratado inicialmente. As grandes mudanças previstas pelo juízo estão ligadas aos números que correspondem à multa contratual. Na sentença, o magistrado discordou dos valores e cálculos que foram apresentados pela Chantilly Produções Artísticas Limitada, considerados abusivos e quase fantasiosos. Por conta disso, a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar Luísa Sonza a pagar um valor de R$161.100 a título de cláusula pena, a ser atualizado desde a rescisão contratual. Inconformada com o resultado, a Chantilly Produções Artísticas Limitada apresentou um recurso de embargos à declaração. Nele, a empresa deixou clara sua indignação, fazendo questão de pontuar que o valor definido pela Justiça é muito baixo. Além disso, alegou que a sentença considerou ter havido sucumbência recíproca entre as partes, ou seja, as duas acabaram perdendo. Com isso, as custas e despesas processuais deveriam ser rateadas igualmente entre as partes. No recurso, contudo, a Chantilly afirmou que não houve nada disso, pois a causadora do ajuizamento da ação pela rescisão foi a Luísa. Logo, para a empresa, apenas Sonza deveria arcar com as custas processuais. Nesse sentido, a pandemia teria prejudicado gravemente o setor cultural, levando à rescisão unilateral do contrato com incidência de multa penal contratada. Além disso, nos autos fica comprovado que a
Chantilly Produções Artísticas Limitada poderia sim, se não fosse a pandemia, atingir o valor contratado inicialmente. Bem, vamos acompanhar Silêncio. o caso. É porque a gente está começando outra coisa paralela aqui agora na hora do VT. Bem, seguinte.